porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhai os que não têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Não, isso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia. Pode se sentar em nome de Jesus. Jesus, antes de partir, antes de se entregar por nós, Ele, na sua última ceia, deu algumas instruções aos discípulos. E Paulo, quando começou, aleluia, a produzir igrejas, a levantar igrejas, Paulo deixou os mesmos ensinamentos que Jesus deixou. Porém, quando Paulo soube o que estava acontecendo em Corinto, cidade essa, aleluia, e essa carta que Paulo mandou ao povo de Corinto, ele escreveu aproximadamente 55 a 56 depois de Cristo. A cidade de Corinto ficava na Grécia e era o berço da medicina. Aleluia. Foi da Grécia que veio a medicina e que veio os grandes doutores. E veio da Grécia o doutor Hipócrates, do qual até se hoje se faz juramento pela medicina por conta de Hipócrates. Então o povo de Corinto era um povo que era um povo intelectualmente muito inteligente. Era um povo bem abastado, tinha muito dinheiro. Aleluia. Porém o povo de Corinto, mesmo conhecendo o Senhor através de Paulo, aleluia, o povo de Corinto agora começou a ter dissensões. E o que é a dissensão no meio do povo do qual Paulo advertiu a igreja, irmã Carla? A dissensão nada mais era que uma divisão. O povo começou a fazer divisões, começaram a se juntar a alguns grupos. Então havia ali no meio grupos de pessoas ricas que se reuniam com os ricos e se esqueciam dos pobres. Haviam ali os ricos que comiam, se enchiam as suas barrigas, mas não participavam da ceia. Qual é a essência da ceia? E qual é a essência da ceia? Ela é em memória de Cristo. Porque a essência da ceia, nos lembrar da ceia, participar da ceia, é estar lembrando do sacrifício de Jesus. Hoje nós fazemos festa na casa do Senhor, participando do corpo, do símbolo do sangue de Cristo, nos lembrando que para estarmos aqui hoje, Jesus pagou um alto preço, e foi preço de morte. Porém o povo de Corinto agora começa a fazer a ceia de forma desproporcional. E o que tinha em Corinto? Um povo intelectualmente arrogante, moralmente corruptos, aleluia, e materialmente eles eram muito ricos. Então seria um povo que daria um certo trabalho para Paulo. Mas a igreja de hoje não está muito diferente daquele tempo. A igreja de hoje ainda dá um pouco de trabalho para Cristo. Nada que Jesus não possa lapidar, nada que Jesus não possa transformar, nada que Jesus não possa colocar na ordem de novo, nada que Jesus não possa, aleluia, colocar as ordenanças de novo, para que a gente compreenda qual é o motivo e o objetivo de nós estarmos aqui nessa noite. E o objetivo de estarmos aqui nessa noite é para nos lembrar que para participar desse momento, para ter fortalecimento do Senhor, Jesus precisou morrer. Aleluia. A pauta da carta de Paulo, na qual ele escreveu o seu verso 11, é para
mundo, essa semana a gente vai consagrar, essa semana a gente vai jejuar, essa semana a gente vai se preparar, porque vai acontecer algo importante no início do mês ou no final do mês, que é esse momento de ceia. Aleluia. E Paulo agora direciona essa carta advertindo o povo de Deus. E no verso 23 ele diz que ele recebeu do Senhor o que ele também ensinou, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão. E Jesus, na noite em que foi traído, não tratou de forma diferente o seu traidor. E Jesus, na noite em que foi traído, participou da ceia junto com o seu traidor. E Jesus, na noite em que foi traído, deu o mesmo pão, deu o mesmo cálice para o seu traidor. E Jesus nos deixou o exemplo de que não há no meio de nós divisão. Porque se fosse para a gente fazer divisão, Jesus teria pegado Judas naquele momento, teria separado e não teria permitido que ele ceiasse naquele momento. Mas Jesus sabia que seria traído e mesmo assim Jesus deixou o seu traidor na mesa com ele, comer com ele, beber com ele, participar com ele, ouvir com ele. Aleluia. Há um tempo atrás eu ouvi de algumas pessoas assim: se a pessoa fez algo comigo, eu não quero mais ela perto de mim. Se a pessoa me magoou em algo, eu não quero mais ela perto de mim. E isso vai fazendo com que os corações vão ficando endurecidos, difíceis de liberar perdão, difíceis de perdoar. E são essas mesmas pessoas que não querem perdoar, que não querem liberar perdão, que não querem pedir perdão, que estão deixando seus altares, aleluia, quebrados, divididos, aleluia. E a advertência de Paulo para a dissensão é que houve naquele tempo, mas se há no nosso meio uma dificuldade em perdoar, se há no nosso meio uma dificuldade de pedir perdão, se há em nosso meio uma dificuldade de limpar os nossos corações, há no nosso meio também dissensão. Meu Deus. E dissensão não é só divisão de grupos, irmãos. Quando o meu coração tem dificuldade para abraçar, agregar ao meu irmão, eu estou fazendo dissensão. Se o meu coração tem dificuldade em perdoar alguém, ou liberar perdão, ou pedir perdão para alguém, eu estou em dissensão. Então o que eu preciso fazer? O conselho de Paulo foi: deixo para vocês que analisem a vida de vocês. E depois que vocês analisarem as suas vidas, assim vocês comam desse pão e bebam desse cálice. Nós não temos o direito de falar: você não vai cear porque você está de tal modo. É você que sabe como está seu coração, é você que sabe como ele anda. Mas o maior exemplo de Jesus, quando ele foi traído, foi não tratar diferente o seu traidor. Ah, irmã Carla, eu vou ter que ficar perto do meu traidor. Você tem que ficar e você tem que perdoar ele, porque senão você não vai morrer no céu. Porque se nós não perdoarmos, irmãos, nós não vamos conseguir de Deus também perdão. Porque perdão, se eu não libero, eu também não tenho. Ah, irmã Carla, eu tenho que conviver, andar na casa? Não, você não tem que andar na casa dele 24 horas, não, mas você tem que aprender a conviver com ele. Porque se você não consegue, aleluia, não consegue conviver bem com quem te faz mal, você não vai conseguir conviver bem com ninguém no céu. Porque o céu vai ser um lugar de pessoas com pensamento diferente, de forma de pensar diferente, de forma de andar diferente, mas com o mesmo objetivo, que é servir a Deus e se arrepender de suas falhas. Porque se não há arrependimento, não há também céu para nós. O povo de Corinto perdeu a essência da união de Cristo. O povo de Corinto perdeu a essência da união da ceia. O povo de Corinto deixou de se lembrar o significado da ceia. E o significado da ceia era reunir para lembrar de Jesus, até que Jesus voltasse. Jesus, na noite em que foi traído, ele comeu o pão, bebeu do cálice junto com o seu traidor. Então, o conselho que eu deixo para você: não despreze quem pensa diferente de você. Não comece em seu coração a fazer dissensões. Não deixe que o seu coração se divida a ponto de você perder a salvação por causa de um sentimento que está brotando no seu coração. O povo de Corinto não permitiu só que um sentimento brotasse nos seus corações egoístas. Eles começaram agora a se separar, fazer grupinhos, panelinhas. Você que é rico, se encoste perto de mim que sou rico. Você que é pobre, não chegue perto de mim, porque eu sou rico. Então nós vamos comer bem vocês e não ficar olhando. Jesus o tempo todo ele agregava pessoas e não dividia pessoas. Então a análise que você tem que fazer para você essa noite: qual tem sido a divisão que tem estado no seu coração?
Às vezes o que falta em nós, irmãos, é restaurar um altar que se quebrou dentro da nossa casa. Às vezes é restaurar um altar que se quebrou dentro dos nossos corações. Às vezes é restaurar um altar que se quebrou dentro dos nossos pensamentos. E isso tem nos dividido e nos afastado da graça de Deus. E o objetivo de Deus para as nossas vidas é que nos restauremos. E assim comamos desse pão e tomemos desse cálice. Aleluia. Enquanto a gente não consegue restaurar aquilo que se quebrou, a gente não consegue viver uma vida com o Senhor. E é por isso que Paulo advertiu, é por causa disso, que existe entre vós muitos que estão doentes, muitos que dormem, alguns já até adormeceram espiritualmente, alguns até já morreram, porque se esqueceram do principal objetivo, que é a ceia. É se lembrar de que alguém estava para ser traído e mesmo assim decidiu perdoar o seu traidor. É se lembrar de alguém que estava a ponto de subir a cruz e mesmo assim ele não amaldiçoou e nem roubou pragas no seu traidor. Na quinta-feira antes da Paixão de Cristo, lançou na Netflix A Paixão de Cristo por Mel Gibson, né? Aquele filme que até hoje não foi traduzido. Mas é um filme muito forte, né? Porque dos filmes falando sobre a Paixão de Cristo, é o filme que mais se aproxima da realidade de Jesus. E nós assistimos com lágrima, eu, meu marido e meu filho, Samuel. E eu pude ver de perto a revolta de Samuel e a revolta do meu marido, com os romanos. Porque a revolta do meu marido, por que toda essa agressividade? Porque quando Jesus levava as chicotadas, vinha junto ali a sua carne rasgada. Por que toda essa crueldade? Porque Pilatos ficou quieto, sabendo que Jesus era inocente e Barrabás era um mentiroso, salteador, ladrão, assassino. Mas por quê? Eu falei, filho, o objetivo de Jesus foi justamente sofrer exatamente tudo que ele tinha que sofrer. Porque senão eu e você não teríamos lugar de salvação com ele. Ah, mas por que toda essa ruindade? Eu falei, isso já fazia parte deles. Eles eram o povo que mais sabia torturar. Tanto que quando eles começaram a perseguir os cristãos pós-morte de Jesus, eles pegavam os cristãos, besuntavam eles com óleo de baleia e queimavam e faziam de vela viva. As pessoas ali ficavam se queimando totalmente no meio de praça pública para iluminar as ruas. Então era um povo que dentro deles habitava a maldade. Mas no meio de nós e dentro de nós também habita a maldade. Se Jesus não estiver dentro dos nossos corações, a maldade ela vai reinar em nossos corações. Se Jesus não estiver dentro dos nossos pensamentos, limpando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, dentro de nós vai habitar a maldade. É por isso que nós chegamos diante do Senhor todos os dias com arrependimento. E esse arrependimento não tem que ser só no dia da ceia. Esse arrependimento tem que ser todos os dias, quando a gente abre os olhos de manhã e se lembra que ele está respirando e fala, Senhor, eu me arrependo, porque eu deveria fazer e não estou fazendo, porque eu deveria ter perdoado e não perdoei, porque eu deveria. Nós temos muitas possibilidades de pedir perdão ao Senhor, porque todos os dias nós falhamos e erramos. Quem não tem mais possibilidade de pedir perdão é quem desceu à sepultura. Quem desceu à sepultura hoje não tem mais oportunidade de nada. Quem tem oportunidade é você e eu, que estamos respirando com as nossas faculdades mentais funcionando. Aleluia. É por isso que precisamos o tempo todo corrigir os nossos corações, para saber se dentro do nosso coração não está tendo nenhuma dissensão, se no nosso altar não está tendo uma falta de perdão. Porque se você perdoa, assim você beba desse pão, você beba desse cálice, coma desse pão. Se você agora libera perdão, se você se humilha diante de alguém e pede perdão, assim você pode compartilhar disso. Se você está unido e reunido com os seus irmãos. Ontem foi falado aqui na reunião que nós somos um organismo vivo. A igreja de Cristo, ela é um organismo vivo. Igualzinho uma célula que você vai olhar no microscópio, você vê várias células ali em funcionamento, todas com o mesmo objetivo de proteger o nosso corpo. A igreja do Senhor, ela tem que funcionar como esse organismo vivo, como essas células de funcionamento. Aleluia. Se eu sou um braço e eu me desligo da igreja, eu apodreço, vou necrosar e pronto, morreu. Se você, a perna, sai do corpo, você vai necrosar e você vai morrer. É por isso que
permitir que em nosso meio, de forma alguma, aconteça a divisão. Eu vou me aproximar das irmãs cá, porque eu gosto mais delas, e das outras eu não gosto. Eu vou me aproximar desse jovem aqui e tal, e não vou me aproximar desse, porque desses aqui eu gosto e desses não. É sobre isso que Paulo estava advertindo o povo de Corinto. Era sobre essas coisas que Paulo estava advertindo o povo de Corinto. Sabe por quê? Porque eles estavam tomando a ceia do Senhor de qualquer forma e achando que estavam fazendo a coisa correta, quando eles estavam se dividindo, estavam menosprezando, estavam deixando de lado a essência da unidade que era Jesus. E nós não temos o dever e a obrigação de julgar ou pré-julgar alguém e falar assim: não, isso daí não merece a minha proximidade. Sabe por quê? Porque se fosse por merecimento, o que nós merecíamos agora era condenação eterna e inferno. Se fosse por merecimento, os nossos corações do jeito que são, sem Jesus, merecíamos o inferno. Mas o Senhor nos deu graça, do mesmo jeito que Ele nos deu graça, Ele dá graça para os demais. É por isso que em nosso meio não pode haver dissensões, não podem haver divisões, não podem haver falta de comunhão. Você sabe por quê? Porque um reino dividido, ele não prospera. Ah, irmã Carla, mas eu me dou bem com todo mundo na igreja. Graças a Deus por isso. Que você continue assim até a eternidade, até Jesus voltar. Mas e dentro de casa, como é que a gente está? Como que estão os nossos altares dentro dos nossos lares? Como estamos com os nossos? Essa semana me puxaram a orelha. E como sempre eu não gostei. Porque nós não gostamos de ser corrigidos. Se a gente fala que gosta, eu quero que você me ensine como é, porque eu ainda não gosto. Não gosto. E a primeira coisa que muda é a cara. Já não gosto. E aí eu já demonstro, né? A língua ainda consegui converter, mas a cara ainda não consegui. Então. E aí o meu esposo me chamou a atenção em algo. E eu parei refletindo nesse algo. E aí eu comecei a perceber que algumas coisas realmente não estavam funcionando por causa desse algo. E aí eu percebi que o altar dentro da minha casa tinha desestabilizado um pouquinho. E o problema estava em mim. E a gente não gosta de perceber que a gente é o problema. A gente não gosta de reconhecer o problema. Você sabe qual foi a maior dificuldade para Jesus me tratar? O meu orgulho. Foi a maior dificuldade para Jesus tratar em mim, foi o meu orgulho. Tem que pedir perdão. Principalmente quando eu acho que eu estou certo em algo. Pense num negócio trabalhoso. Só que se Jesus não tratar isso, eu vou para o inferno. E aí eu peguei e falei: Senhor, como é que eu vou conseguir restaurar esse altar? Senhor, se eu não conseguir restaurar esse altar, as minhas orações não vai ser valida em nada. As minhas ações não vão valer em nada. Aquilo que eu movimentar não vai servir para nada. Então eu preciso aprender a restaurar esse altar. Porque eu me percebi esses dias trabalhando uma coisa e outra, fazendo uma coisa e outra. E aí algumas pessoas falam: eita, Carla, você trabalha na obra, né? E aí aquilo tocou a minha mente. Eu falei: meu Deus, eu estou gastando tempo com algo, mas não com ele, o dono da obra. Então tem alguma coisa errada comigo, Senhor. O que está errado comigo? E aí meu marido escancarou assim, num jornal: isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Eu falei: meu Deus. E aí eu sentei com os meus filhos. Nós, como pais, usamos a nossa autoridade de pai. Isso você não pode deixar de usar dentro da sua casa. Deus te estabeleceu na sua casa, te colocou como um pai e uma mãe para você exercer sua autoridade em sua casa. Aleluia. Isso é algo que ninguém pode tirar de você e você não pode esquecer que você tem. Porém, às vezes nós nos excedemos nas nossas palavras quando a gente vai corrigir. E a gente não percebe que quando a gente se excede, a gente desregula uma pedrinha do altar. E aí não estava só uma pedrinha, não, nós estávamos algumas desreguladas no altar. E aí eu cheguei para regular, eu falei: Senhor, se eu não regular esse negócio aqui, eu não vou conseguir nem cear. Porque isso daqui, eu lendo a palavra do Senhor, me mostrou que era uma dissensão dentro da minha casa. Eu quero te lembrar mais uma vez: dissensão não é só quando você faz um grupinho determinado e você menospreza os demais. Dissensão é quando alguma coisa está errada dentro da sua casa, às vezes você não consegue corrigir. Isso também é dissensão, isso também é divisão, isso também te afasta do propósito que é a união de Cristo. E eu cheguei com os meus filhos e conversei, e choramos, e pedi perdão.
E eu falei: Senhor, eu não posso não deixar de trazer a unidade do Senhor para minha casa, porque senão não faz sentido. Não faz sentido pregar a palavra e não ter união dentro da minha casa. Não faz sentido falar do seu amor e não exercer esse amor dentro de casa. E às vezes a gente confunde a nossa autoridade com autoritarismo. E as nossas palavras, depois que elas saem, não voltam mais não. Jesus teve uma conversa com os homens e eles falando, preocupados, porque os discípulos de Jesus não lavavam as mãos para comer. E a preocupação deles é: por que eles não estão lavando a mão para comer? Só está vendo isso? E aí Jesus falou: pior é o que sai do que vai entrar. E eu quero te trazer algo para você pensar nessa noite. Como está a sua casa? Como está o altar do seu coração? Como está o altar da tua família? Como está o teu altar? Ah, irmã Carla, está precisando mexer nessa pedrinha. Coloque ela no lugar. E assim coma desse pão e beba desse cálice. Ah, irmã Carla, tem algo no meu coração que está me atrapalhando. Conserte seu coração e assim coma desse pão e beba desse cálice. Ah, irmã Carla, tem alguém que o meu sangue não vai muito com dele. Não vai mesmo não, porque às vezes seu sangue é bem negativo, o meu é positivo. Então vamos ser sangues diferentes, somos diferentes, pessoas diferentes. Jesus fez isso, Deus fez isso, essa diferença, essa pluralidade, essa diferença. Um canta, outro ora, um limpa, outro organiza. Alguém tem uma mente boa para poder colocar uma decoração, outro tem uma ideia boa para poder fazer um evangelismo. E assim Deus junta tudo, agrega tudo para o mesmo objetivo, que é o nome dele ser glorificado. Aí, irmã Carla, vai ter melhor esse algo. Você sabe por quê? Porque você corre um grande risco de não melhorar isso e ficar uma pessoa doente na casa de Deus. Mas não é uma doença física, é uma doença da alma, é uma doença da mente, é uma doença do coração. É uma doença que lhe atrapalha viver o extraordinário de Deus. É uma doença que lhe atrapalha ter o Espírito Santo perto de você. É uma doença que lhe atrapalha de não sentir mais a glória de Deus. É algo que lhe atrapalha de não mais conseguir glorificar a Deus. É algo que lhe atrapalha. Então corrija isso agora. Porque Paulo falou com eles que eles precisavam estar em unidade. E o objetivo era lembrar do Senhor. Porque o Senhor Jesus, aleluia, na noite que foi traído, esteve com seu traidor e tratou ele do mesmo jeito. Não é fácil a gente tratar bem quem nos faz mal. Ou às vezes o nosso olho é ruim, às vezes o nosso olho é mau, e às vezes a gente olha com maldade para algo que nem é maldade, mas por ter um olhar ruim, a gente acaba tomando um pensamento errado. E aí já vem coisas aos nossos corações, e é isso que nós precisamos ter cuidado. Cuidado com o que os teus olhos veem. Cuidado com o que os teus ouvidos ouvem. Cuidado com o que chega ao seu coração, para isso não fazer uma divisão entre você e Deus. E naquele grande dia corrermos um grande risco de ouvir do nosso Senhor que Ele não nos conhece. Então precisamos olhar para dentro de nós e ver. O povo que foi berço da medicina, o povo que veio grandes pensadores, grandes filósofos, o pai da medicina estava entre eles, mas foi um povo que se dividiu e que esqueceu a essência do que era Deus e o que era a ceia do Senhor. Mas ainda bem que Deus usou Paulo para lembrá-los a ele de novo do que era o Senhor. E é por isso que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, porque quando a gente começa a se perder, ela nos dá luz de novo. Então nessa noite, em nome de Jesus, tenha paz no seu coração, perdoando, pedindo perdão, sabendo ouvir quando alguém fala algo com você, da qual você não gosta, que a princípio parece ruim, mas vai trazer um ganho para a tua alma, para que você não seja condenado como o mundo. Aleluia. Paulo falou: vocês estão errando. O objetivo é nos unirmos. Porque qual é o objetivo? É lembrar que Jesus deu até a sua última gota de sangue por nós, para a remissão dos nossos pecados. E o sacrifício de Jesus foi um sacrifício
faria por você. Ninguém faria por você, mas Ele fez. Mesmo sabendo as nossas falhas, Ele nos conhece. Ele sabe, Ele sonda os nossos corações, Ele sabe como nós somos. Mas Ele nos deu a dádiva da graça e do arrependimento. Então, em nome de Jesus, não deixe que a divisão, a dissensão, a falta de concordância, a falta de unidade te afaste da graça de Deus e desse momento de comunhão. Porque esse momento é um momento que não pode ser deixado por nós. Eu me lembro que há uns anos atrás, sempre que acontecia alguma coisa, eu não ceiava. Às vezes discutia, ou tinha alguma coisa e não ceiava. Eu já fiquei um tempão sem ceiar. Porque sempre tinha alguma coisa que acontecia. E sempre o inimigo vai usar as situações, principalmente quando chega o mês da ceia, o final, o dia da ceia, para a gente deixar e abrir mão desse momento. Mas não abra mão desse momento, porque Jesus não abriu mão da cruz por mim e por você. Não abra mão desse momento, porque Ele foi no Calvário. Ele viveu as dores de que nenhum ser humano suportaria, mas Ele suportou por causa de mim e dos teus pecados, por causa dos meus e dos teus pecados. Então esse sacrifício de Jesus não pode ser menosprezado por nós. Irmã Carla, aconteceu tal coisa, resolva. Você está vivo e respirando? Resolva. Você levantou da cama hoje respirando? Resolva. Seu celular tem internet? Mande uma mensagem, ligue, marque um café para ir na sua casa ou você ir na casa da pessoa, mas resolva a situação. Só não deixe de participar dessa comunhão de Cristo por causa de nada. Porque senão nós estaríamos invalidando o sacrifício de Jesus por conta de uma falta de perdão. Aleluia. Mas que o Senhor nos ensine todos os dias que o sacrifício dele valeu a pena e que ele foi o maior exemplo de amor, a ponto de dar a sua vida, a sua última gota de sangue, para que nós nos lembrássemos, porque Paulo disse que ele recebeu do Senhor a lembrança que é participar do corpo e do sangue de Cristo, símbolo do corpo e do sangue de Cristo. Não menospreze esse momento. Se corrija. Se você tiver sabedoria, intimidade com alguém e ver ela caminhando para um abismo, corrija. Chame a atenção dela com sabedoria. Não deixe a pessoa caminhar passos largos para o inferno. Não seja egoísta de querer ir para o céu sozinho. Aleluia. E que possamos, pelo poder que há no nome de Jesus, não permitir que o mesmo que aconteceu em Corinto aconteça em nosso meio, aconteça em nossos corações e nem aconteça em nossos lares. Para que o nome do Senhor seja glorificado através de nós. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor. E se não fosse esse momento de comunhão com o Senhor, nós talvez não teríamos tanta força para suportar as adversidades, as enfermidades, as tribulações, as afrontas, tudo que o inimigo se levanta contra nós. Mas nós só suportamos porque todos os meses a gente lembra, meu Deus, eu estou passando por essa aflição, mas daqui a pouco é tempo de fortalecer o meu corpo, daqui a pouco é tempo de fortalecer o meu espírito no Senhor. Eu não posso abrir mão desse momento. Não abra mão desse momento. Aleluia. E seja uma bênção na vida de alguém. Aleluia. Que o Senhor abençoe tua vida. Que o Senhor abençoe minha vida. Eu não sei qual era a palavra que você queria ouvir aqui nessa noite, mas o conselho do Senhor para as nossas vidas hoje é: restauremos os nossos altares. Sabe por quê? Porque quando a gente restaura os nossos altares, o nosso sacrifício chega até o Senhor. Quando nós temos dificuldade de restaurar os nossos altares, os nossos sacrifícios não chegam. Aleluia. Porque o nosso Deus, Ele é santo e Ele exige de nós também santidade. E a santidade está também em perdoar. Aleluia. Que o Senhor abençoe sua vida, que o Senhor te fortaleça e que o Senhor, aleluia, te permita todos os dias estar diante dele forte, com o coração contrito e um coração que sabe perdoar. Aleluia. Que o Senhor abençoe a igreja em nome de Jesus e assim agradeço a minha oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, como já foi dito, examine-se uma coisa a si mesmo.
coma desse pão e beba desse cálice. Eu costumo dizer que eu não posso falar se você pode ou não tomar Santa Ceia. A responsabilidade é sua com Deus. A responsabilidade é sua. Só que Jesus também disse uma coisa: aquele que não comer deste pão e não beber deste cálice, o pão que simboliza a carne e do cálice que simboliza o sangue, não tem parte comigo no meu reino. O que pode me separar do amor de Deus? Nada. O que nos pode separar do amor de Deus? Você disse: se você pedir perdão a Ele, Ele é fiel a te perdoar. Ele é fiel para liberar o perdão para a sua vida. Eu me pergunto, sabe o que? Diante daquilo que uma Carla já falou aqui, nós já vamos ceiar. Se tem algo aqui na terra que me impede de ceiar, então é porque tem algo aqui na terra que me impede de ir para o céu. Eu lhe pergunto: se Jesus voltar hoje à meia-noite, tu vai? Estou querendo te assustar, estou querendo só te lembrar que esse sacrifício aqui não foi em vão, que a morte dele não foi em vão. Aleluias. Aleluias. Nessa noite, por favor, aleluias, nós vamos ceiar nessa noite. Glória a Deus. Só vou pedir atenção dos irmãos. Vamos ficar quietinho, em nome de Jesus. Vamos ficar quietinho, sentadinho. Quem não for cear, fica sentado. Quem for cear, fica de pé, em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Só quem vai cear, fica de pé, em nome de Jesus. Aleluias. Vai cear? Glória a Deus. Não basta dar cear? Está aqui o pão e está ali o cálice. Até aqui qualquer um pode pegar aqui, pode. Mas daqui a pouquinho, depois da oração dos santos, tá? Vai ser consagrado ao Senhor. Vai ser consagrado ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero chamar aqui os obreiros na frente. Desce aqui você, por favor, em nome de Jesus. Diácono André, pode vir, meu filho. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos orar aqui nessa noite, irmãos, em nome de Jesus. O evangelista vai orar pelo pão. Logo depois nós vamos adorar ao Senhor aqui, tá bom? Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos estar orando em nome de Jesus. Querido eterno Pai Todo-Poderoso, a tua palavra diz: Senhor, tudo que é ligado no céu é ligado na terra, ó Deus, e tudo que é desligado na terra é desligado no céu, Pai. Neste momento, Senhor, quero eu apresentar ao Senhor este pão, ó Pai, que foi feito por mão humana, Senhor. Nós não sabemos como estava a vida desta pessoa, Pai. Se vivia, meu Deus, aleluias, meu Deus, em consagração aos demônios, meu Deus, mas que neste momento, ó Pai, eu te peço que não seja mais um pão comum, ó Pai, mas que seja agora transformado na carne do
Senhor Jesus Cristo, ó Deus, e que todo aquele, ó Pai, que participar, Senhor, meu Deus, venha, ó Pai, realmente, meu Deus, lembrar daquele momento, daquele sacrifício qual o Senhor fez ali na cruz do Calvário para cada um de nós, ó Deus. Repreenda, Senhor, todo o mal, tudo aquilo que não provém de Ti, e que no momento que nós participar, Senhor, que antes que tiver uma enfermidade, ó Pai, seja lá qual for, que venha cair por terra, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Neste momento eu consagro ao Senhor, em nome de Jesus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ele perdeu. Este sangue roupas que tanta salvação, os pecados e perante o seu Deus estão. Mãos aí não é um pedaço de pão comum. O que está nas tuas mãos aí nesse momento é o símbolo do corpo de Jesus. Aleluias. Isso serve para quê, irmão Fabrício? Como já foi pregado aqui nessa noite, para a lembrança do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E esse sacrifício que ele fez por nós, irmãos, não foi em vão. Esse sacrifício que ele fez por nós não foi em vão. E aí está nas tuas mãos neste momento aí uma decisão que você tomou nessa noite. Decisão essa que não só resgatar a memória, mas também porque você entendeu o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, partiu e deu graça. E ele disse: comai, porque este é meu corpo que é partido por vós. Pode participar nessa noite em nome de Jesus.
Deixar você adorar a Ele nessa noite. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Por causa dele, irmãos, que nós estamos aqui nessa noite. É por causa dele que nós estamos aqui nessa noite. Foi o sacrifício dele que permitiu estar aqui. Ai de mim, ai de você, se não fosse esse amor de Deus pelas nossas vidas, que deu seu próprio Filho para nos salvar, porque nós já estávamos perdidos. Mas Ele foi lá no lamaçal de pecado e nos resgatou. Ele foi lá naquela charco de lodo e te resgatou, e é por isso que você está aqui. É por isso que você está aí nessa noite. Foi Ele. Aleluia. Foi Ele que te deu força para você entender isso aí. Foi Ele que te resgatou. Essa oportunidade, você que já tem um tempo que não fala mais línguas. Essa é a oportunidade, você que ainda não foi renovado, não foi batizado no Espírito Santo. Fala com Ele: eu estou aqui, Jesus. Fala com Ele: eu estou aqui, Jesus. Se o Senhor quiser, me batiza nessa noite. Me renova. Aleluia. Cristo já nos preparou uma que nos curou, e agora nos convida a ceiar com celestial maná que de graça vem faminto tua alma saciar. Vem ceiar, o Mestre chama, vem ceiar. Vem hoje tu te comes saciar.
Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, que a vontade é nossa. Enquanto ele ora, você estende uma mão para cá em nome de Jesus. Aleluia. Pode orar. Soberano Deus, Pai querido, Pai amado, aqui está o mais de suco de uva que foi feito por mãos humanas, mas que o Senhor possa vir com tuas mãos poderosas, transformar esse suco no teu sangue, que o teu Espírito possa nos transformar quando nós participarmos desse alimento espiritual, que o Espírito possa saciar a nossa alma, e que cada um que cear aqui sinta a tua presença neste lugar, lembrando do teu sacrifício na cruz, e que cada um seja cheio da tua presença, em nome de Jesus. Amém. O mestre chama, vem chegar. Tu podes saciar. Quem sedento se achar, venha Cristo sem nadar, pois o vinho sem mistura e também na vida humana que nos traz consolação, diz que todo está. Aleluias, está aí nas tuas mãos neste momento. Aleluias, glória a Deus. Símbolo do sangue de Jesus, irmãos. Aleluias. Esse é o símbolo do sangue que foi vertido naquela cruz do Calvário. Jesus, ele, quando estava vertendo sangue, ele sabia por que ele estava fazendo isso. Ele sabia que nós não merecíamos. Ele tinha certeza absoluta que nós não merecíamos uma gota de sangue dele. Mas mesmo sem merecer, ele se doou por nós. E Paulo vai escrever dizendo que da mesma maneira ele tomou o cálice, distribuindo para os seus discípulos. Ele disse: esse cálice é no meu sangue, o novo testamento no meu sangue. Todas as vezes que fizerdes em memória de mim. Então pode participar nessa noite em nome de Jesus.
pode sentir essa presença que está rodeando esse lugar. Deixa você adorar nessa noite. Deixa você glorificar aquele que vive, que reina para todo sempre. Sangue precioso, o sangue dele, aleluias. Uma presença aqui nessa noite, irmão, uma presença. Seja renovado por Ele, seja cheio por Ele, seja alcançado por Ele nessa noite. Você tem a oportunidade de dizer para Ele nessa noite, agradecer a Ele. Esse é o privilégio de quem é salvo, irmãos. Esse é o privilégio de quem foi alcançado pela graça dEle, pelo amor dEle. Se chama cear, mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, o envio transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes a banhar. Jesus os manda outra vez partir. Ao voltar à praia então, no fogo, peixe e pão, é Jesus que nos
a Ele nessa noite, aplaude. Aleluia. Aleluia. Se aceite um minutinho, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Tem alguém aqui ainda que não é crente? Deixa eu te conhecer. Ainda não é evangélico. Ou está afastado. Hoje é noite de salvação também. Hoje é noite de você reconciliar com Ele. Porque amanhã pode ser muito tarde, né, irmã Thalita? Amanhã pode ser muito tarde. Você pode estar na sua casa amanhã e você receber uma ligação, sabe? Lembra lá na igreja, lá, o irmão Fabrício nós somos ontem? Né? Sim. Pois é. Jesus recolheu ele. Mas pode ser eu. Mas também pode ser você. Verdade. Porque tem gente que está só esperando o arrebatamento, mas não sabe que o arrebatamento também pode acontecer individual para você. É verdade. E se você hoje, sem confessar a Jesus como único Salvador da sua vida e se arrepender dos seus pecados, não tem morada no céu. Morada é para quem se arrependeu, confessou, deixou e publicamente levantou a sua mão e disse: Senhor, eu me entrego nas tuas mãos. Se não tem, que Deus te dê uma nova oportunidade em nome de Jesus. Verdade. Queridos irmãos, amanhã às 19 horas. Amém. Traz ela aí, vem mais ela, irmã. Em nome de Jesus. Aleluia. Fique de pé nessa noite, irmãos. Nossa irmã Clarice, né? Vai estar unido conosco aqui. Glória a Deus. Eu glorifico a Deus pela vida dela, pela vida da nossa irmã Raquel, da evangelista, que tem nos ajudado muito aqui. Eu tenho certeza que essa jovem vai nos ajudar muito, né? Então, os jovens, né? Vai aqui vir cá receber a nossa irmã. Encosta o lado dela em nome de Jesus. Amanhã, às 19 horas, nós temos escola bíblica. Tá? Então, não perca. Venha participar em nome de Jesus. Tá bom? Venha, vai ser uma bênção. Tem sido uma bênção. Deus tem falado poderosamente conosco. Terça-feira nós não temos culto, mas quarta-feira nós estamos aqui adorando a Jesus. Amém? Deus abençoe cada um de um modo especial nessa noite. Isso, irmãos, isso. O irmão do nosso irmão Anivaldo faleceu. O tio, né? É tio dele. Faleceu. Tá? Está servindo ali na capela até o Flotônio, no fundo da CDC. Tá? Daqui a pouco eu vou estar indo lá, em nome de Jesus. Os irmãos que puderem ir, tá? Ir lá, vai lá em nome de Jesus. No fundo da CDC, na capela do Flotônio. Tá bom? Nessa noite, nossa irmã Clarice está se unindo a esse ministério. Como nós vamos receber nossa irmã nessa noite, em nome de Jesus? Seja bem-vinda em nome de Jesus. E o pastor Guilherme vai estar fazendo essa oração. Ele vai estar orando pela nossa irmã que está unida a esse ministério. Vai estar fazendo a oração final e já vai dar a bênção apostólica nessa noite, em nome de Jesus. Os irmãos estão cooperando conosco. Deus abençoe nossa irmã Laurita, nossa irmã Cristiane, os seus dois filhos, nossa irmã Marclei. Deus abençoe em nome de Jesus, tá bom? Receba o pastor com as palavras, irmãos. Com a paz de Deus, amém, irmão? Feche os olhos, em nome de Jesus. Senhor Deus, eterno Pai, neste momento nós damos graças, Senhor Jesus, pelas bênçãos, pelas vitórias que o Senhor nos concedeu nesta noite. É que estamos na tua presença, te louvando e exaltando o teu santo nome, participar do teu banquete espiritual, Senhor.
E aqui, meu Pai, esta jovem que está, meu Deus amado, junto conosco, meu Pai, colaborar nesta igreja ao crescimento espiritual, junto, meu Pai, de mão dada, abraçar esta causa, Senhor, qual o Senhor nos concedeu, para que possa ganhar alma para o Teu reino neste lugar. Abençoa, meu Pai, tua filha, fortalece ela neste lugar, Senhor. Dá entendimento e sabedoria a tua palavra, afirma os passos dos teus caminhos, Senhor, e abençoa a tua igreja para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, que a consolação e a comunhão do Espírito Santo possa estar com todo o povo de Deus hoje, para todos sempre. Digam amém. Senhor Jesus, e até amanhã no nome de Jesus.